não é da sua conta, só me segue e cuida da sua vida. Essa é uma versão contemporânea daquilo que Jesus falou para Pedro, você pode acreditar. Se você abrir a tua Bíblia em João, capítulo 21, de 18 a 25, vai contar essa história. Eu vou falar um pouco aqui do que estava acontecendo. Na verdade, as palavras de Jesus foram: que te importa? Quanto a ti, segue-me. O contexto é que Jesus já havia encarado a cruz, ele já havia ressuscitado, ele estava ali aparecendo para os seus discípulos e ele estava ali colocando alguns pontos nos is que eram importantes, principalmente para Pedro. Como nós sabemos, Pedro negou 3 vezes antes da crucificação. E ali agora estava Jesus trazendo restauração para o ministério apostólico de Pedro. Jesus pergunta para ele, se você olha um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus pergunta isso. Porque ali era um momento de restauração, era um momento de cura, como se Jesus estivesse falando para Pedro: olha, eu sei que você errou, eu estou aqui te perdoando, mas dá continuidade àquilo que eu te ensinei, àquilo que você vai viver, você só tem que se dispor para que eu possa te usar. Então você falhou, mas agora você está restaurado. E agora, depois desse momento de cura interior, é que nós entramos nesse texto que eu li, do 18 ao 23, Jesus agora está revelando coisas importantes para a vida de Pedro. Ele está falando principalmente como seria a sua morte. Leia comigo. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Veja, Jesus estava trazendo uma revelação de como Pedro ele morreria. Que quando ele era jovem, ele fazia o que queria, mas quando ele ficasse velho, ele seria levado para onde ele não queria. E a palavra está falando que estava indicando o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. Mas olha como o ser humano é difícil, meu irmão. Nós somos difíceis. Pedro foi perdoado, Pedro foi restaurado, Pedro foi motivado por Jesus a continuar firme, quando ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, aproveitando aquele clima, ele traz algo importante para a vida de Pedro, como nós lemos aqui, certo? Como seria a morte dele. Agora que você está encorajado, Pedro, deixa eu te falar deixa eu adiantar como será a sua morte. E a reação dele foi um tanto curiosa, porque talvez nós esperássemos uma reação assim: estamos juntos, Jesus, demorou, vamos para cima, não tem problema, aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Eu não duvido que isso estivesse no coração de Pedro, mas a verdade é que a primeira reação dele, quando ele ouviu isso, e é o que está dizendo a palavra e você pode ler aí, ela foi diferente. Na verdade, quando ele viu que João estava perto dele, ele falou: e João, como será? E aí é quando Jesus vem com essa resposta: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. O que lhe importa? Siga-me você. Não é da sua conta, só me segue, cuida da tua vida. Amém? Entendeu? Então, apesar disso parecer grosseiro, meu irmão, isso traz uma libertação para as nossas vidas. A verdade é que Jesus, ele com uma simples frase dita há mais de 2000 anos atrás, tira um peso das costas de muita gente nos dias de hoje e espero que tire das suas costas também. Amém? Porque palavras que podem libertar pessoas que são escravas de um sentimento de comparação, que muitas vezes fez com que nós nos entristecemos quando parece que somos piores do que os outros, mas nos alegramos quando percebemos que somos melhores do que eles. Nós precisamos entender que Deus ele trabalha de maneira diferente na vida de cada um. Não necessariamente aquilo que ele fez na tua vida, ele fará na vida do teu vizinho. E vice-versa, beleza? Ele trabalha no tempo e da forma como ele quiser, diferente para cada um. Nós não somos um número na multidão, nós somos indivíduos que ele olha o coração, ele ouve a oração de cada um dos filhos. Se não blindarmos os nossos corações, nós corremos o risco de acharmos que nós somos piores ou que somos melhores do que os outros, quando na verdade nós somos filhos de Deus e ele nos ama de maneira igual. Ele te ama da mesma maneira que ele ama o melhor pregador do Brasil, o melhor pregador do mundo. Ele te ama da mesma maneira, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Amém, meu irmão? Agora nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos distraímos com o que os outros estão fazendo. Nós nos distraímos com os seus sucessos ministeriais, com os seus sucessos familiares, com os seus sucessos emocionais, financeiros. Não há problema você se inspirar em alguém.
O próprio apóstolo Paulo ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Temos pessoas que nós podemos ser imitadores, mas nós não seremos eles nunca. Amém? Mas se o que os outros vivem se transformou em inveja, isso significa que nós paramos de dar valor ao que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós corremos o risco de achar que o plano de Deus para essas pessoas é melhor do que Ele tem planejado para a minha vida. Mas o plano de Deus para cada um de nós é perfeito. Amém? O plano de Deus para a tua vida é perfeito. Sabe qual é o perigo? É quando, apesar de estar fazendo o seu melhor, dentro da sua limitação, você fica se comparando com os outros. Sabe o que Jesus fala para você? O que te importa? Vem e me segue. O que te importa? Vem e me segue. Nós devemos acordar, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não vai me julgar de acordo com a minha superioridade ou inferioridade em relação aos outros. Mas, se eu cumprir com a obrigação que Ele destinou a mim, isso que é o importante. Jesus tem uma obra para você fazer. Jesus tem uma obra para eu fazer. E é isso que Ele tem colocado sob a nossa responsabilidade, precisa ser feito, amém? O que Ele confiar a ti, faça com zelo, faça com amor, faça com dedicação, dá o seu melhor, sem se comparar aos outros, porque no reino de Deus, o maior não é o mais rico, não é o que teve o maior sucesso ministerial, não é o que teve o maior sucesso profissional, nem mesmo o que prega melhor. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Deus abençoe.